Continuando aqui o nosso estudo sobre o reino de 1000 anos de Cristo, a gente viu anteriormente que os animais não vão mais viver nesse estado de guerra um com o outro, de um buscando se alimentar do outro, e comendo, e devorando, e guerreando. A gente também não vai ter mais essa situação antagonística, não que a gente viva numa constante batalha contra os animais, mas fato é que todo ser vivo ele precisa, de certo fato, competir com o outro, seja até dois herbívoros, eles precisam competir para conseguir o mesmo acesso ao alimento, às vezes habitat, território. Então, a gente tem esse cenário de agressividade, até com animais que não se devoram por questão de outros recursos. E nós também vivemos em uma terra que hoje em dia a gente não somente tem animais, a gente também tem bactérias, vírus para se preocupar, a gente tem os espinhos, a gente tem pedras afiadas, a gente tem calor, a gente tem frio, a gente tem várias situações que temos que nos preocupar nos dias de hoje, que a gente tem que tomar cuidado para não ser machucado ou até morrer por conta disso. Então a gente viu que em Isaías capítulo 11 foi demonstrado que a gente vai ter uma paz muito grande em relação aos animais. Mas, por exemplo, em relação à nossa saúde, nessa questão de doenças, será que ainda vai continuar? Então eu gostaria de ler mais alguns versículos aqui para a gente ajudar a entender, né? Auxiliar o nosso estudo aqui de como vai ser esse reino de 1000 anos de Cristo. Então vamos para Isaías capítulo 65. E eu já acho interessante mencionar que quanto mais para o futuro a gente vai, quanto mais próximo de Deus a humanidade fica, mais a gente se aproxima de como era no passado. Não das coisas ruins que aconteceram no passado, mas das coisas boas. Por exemplo, Deus guiando o povo no deserto com um pilar de fogo e um pilar de nuvens. Os animais em paz com Adão e Eva. Então, enquanto a gente caminha pelo reino de 1000 anos de Cristo, ao ponto de que vamos chegar a ter um novo céu e uma nova terra, em que vai ter essa reforma, vamos dizer assim, essa mudança geral em o local onde a gente habita, o local onde a gente vive, o mundo que a gente conhece, mais a gente vai se aproximando daquele cenário de união, de proximidade com Deus e de paz. Então vamos para Isaías capítulo 65, começando aqui no versículo 19. Eu regozijarei em Jerusalém e me alegrarei em meu povo, e a voz de choro não será mais nela ouvida, nem a voz de clamor. Não haverá mais naquele lugar um bebê de dias, nem um homem velho que não tenha completado seus dias. O que isso quer dizer? Eu acredito que aqui nesse versículo 20, isso esteja se referindo a, por exemplo, um aborto instantâneo que acontece na barriga da mulher, onde infelizmente o filho, por razões naturais, o corpo da mulher o rejeita, ou infelizmente, às vezes por conta de questões de saúde, o bebê morre dentro do útero, ele já nasce morto ou morre logo depois que nasceu. E a gente também aqui não vai ter idosos, por exemplo, sofrendo com situações que encerrem os seus anos. A gente sabe que vai ter uma paz muito grande, então a questão de violência vai ter diminuído muito. E também até aqui a questão de doenças, vírus, bactérias, infecções, patologias, já é demonstrado que a gente vai ter um cenário também de grande saúde, de grande tranquilidade. Então vamos continuar aqui a nossa leitura. E quantos anos a gente vai viver? A gente sabe que no tempo de Adão as pessoas viviam por aproximadamente uns 900, quase 1000 anos, e depois foi diminuindo progressivamente, 300, 400, 130 anos, até chegar na média que a gente tem hoje em dia, que seria o quê? Uns 80, 90 anos, e isso já seria muito 90 anos, já seria algo de se admirar, de alguém ter uma saúde para chegar nesse ponto. Porque a criança morrerá com 100 anos de idade, todavia o pecador tendo 100 anos de idade estará sob maldição. Então, as pessoas vão viver um longo período mesmo. Então, aqui, falando como se fosse uma criança assim, vivendo até uns 100 anos. É claro, eu não acho que isso esteja se referindo que ele permaneceu uma criança por todo esse período, tipo, ele não cresceu, ele não teve esse metabolismo de se tornar um adulto, permaneceu 100 anos como criança. Eu acredito que isso esteja se referindo ao fato que viver pouco seria como viver 100 anos. Então, ter essa vida curta seria uma vida de 100 anos. Então imagine, o que seria viver como adulto? 300, 400, 500 anos, 600, 700? Não tem como a gente dizer 100% corretamente, mas já dá para ver que essa comparação de criança está sendo feita com 100 anos. Então, continuando a leitura aqui, todavia o pecador tendo 100 anos de idade estará sob maldição. E aqui a gente vê que haverá pessoas não salvas no reino de 1000 anos de Cristo. Haverá pessoas que vão estar nascendo. E vai continuar igual é hoje em dia. Todo mundo vai ter livre-arbítrio, chance de escolher entre ser salvo
ou não ser salvo, entre acreditar e não acreditar. E aí até é difícil de imaginar como que vai ter uma pessoa naquela situação toda que não vai acreditar em Jesus, vendo ele governar, vendo pessoas com corpos ressuscitados e todos esses milagres, toda essa situação acontecendo. Vão ter pessoas que não vão acreditar. Eles não acreditaram em Cristo da primeira vez que ele veio aqui. Muitos não acreditaram também quando Cristo veio pela segunda vez e arrebatou. Aqui, é claro, a gente já está depois da terceira vinda de Cristo, então já foi um enorme tempo. E a gente teve pessoas também que não acreditaram quando Cristo veio pela terceira vez. Então a gente não tem que ficar falando, nossa, mas é impossível. É difícil de entender, mas é possível sim que pessoas não sejam salvas. E eles construirão casas e nelas habitarão. E eles plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Eles não construirão e outro habitará. Não vai ter uma pessoa tomando a casa da outra, tomando a posse da outra. Eles não plantarão e outro comerá. Porque como os dias de uma árvore são os dias do meu povo. Quantos anos não vivem as árvores, né? A gente tem essas árvores de centenas de anos, assim, que realmente duram um tempo enorme. Só para crescer, tem algumas que até falado que o avô planta e o neto come do fruto. Ou o pai planta e o filho come do fruto. De tanto que ela demora para crescer. Então, o ano da população, o ano do povo de Deus vai ser como o ano das árvores. É claro, falando aqui sobre as pessoas que não têm o corpo ressuscitado ainda. Quem tem o corpo glorificado não vai morrer mais. Então, vamos aqui para o versículo, continuando aqui no versículo 22. E meu eleito desfrutará longamente dos trabalhos das suas mãos. Eles não irão trabalhar em vão, nem produzirão para a aflição, porque eles são a semente do abençoado do Senhor, e a sua descendência com eles. E isto acontecerá, que antes de eles chamarem, eu irei responder. Enquanto eles estiverem ainda falando, eu ouvirei. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como o novilho, e pó será a comida da serpente. Eles não ferirão, nem farão destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. A gente vai viver um estágio de longa vida, a gente vai viver um estágio de longa saúde, de animais com paz com a gente e um mundo perfeito, um mundo de paz, um mundo de grande alegria. Então vamos continuar a nossa leitura aqui. E, por exemplo, as armas. Poxa, se a gente vai viver em um estágio de paz, o que vai acontecer com os mísseis nucleares e todas as bombas que as pessoas envolvem nos dias de hoje, os tanques de guerra, os caças, os mísseis e tal. Então vamos para Isaías capítulo 2. Vamos ver o que vai acontecer com as armas. Isaías capítulo 2, versículo 2. E acontecerá que nos últimos dias o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e será exaltado acima das colinas. Todas as nações fluirão em direção a ele. A gente ainda vai ter uma diferenciação de nações no reino de 1000 anos de Cristo. E muitos povos irão e dirão, vinde vós e deixai-nos subir ao monte do Senhor, em direção à casa do Deus de Jacó, e ele nos ensinará a respeito de seus caminhos, e nós andaremos nas suas veredas. Pois de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. E olha que interessante, onde que vai ser a sede do reino de 1000 anos de Cristo? Em Jerusalém. Então a gente vai ter esse retorno também àquela região. O Senhor vai governar de lá. Então é algo que a gente observou de certa forma por muitos anos. A gente pode considerar que Israel foi um polo de cristianismo pré-Cristo, né? Antes de Cristo chegar. Israel era o local onde a nação que, pelo menos em teoria, não vou dizer que sempre por todos os anos foi assim, a gente sabe que por muitos anos teve reis que eram muito ímpios, que eram pessoas horríveis e se davam a idolatria, se prostituíam outros deuses, mas em geral no Antigo Testamento, o povo de Israel, os hebreus, a semente de Abraão, eram aqueles que temiam a Deus, eram aquela nação que Deus escolheu para se aproximar, para enviar os profetas. Então de lá, era como se fosse essa luz para as outras nações, e da mesma forma também será no reino de 1000 anos de Cristo. Então novamente, retornando para elementos do passado. Vamos voltar aqui ao versículo 4. E ele julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E eles converterão suas espadas em lâminas de arado e suas lanças em foices. Olha só, as armas estão sendo transformadas em ferramentas de agricultura. Não vai ser mais aprendido a arte da guerra. Nação não erguerá mais espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Paz. Os animais estão em paz, os humanos estão em paz também.
Ó casa de Jacó, vinde e deixai-nos andar na luz do Senhor. Que momento mais belo que esse vai ser. Vamos aqui para Miqueias, Miqueias capítulo 4. Miqueias capítulo 4, versículo 1. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo das montanhas, muito similar ao que a gente leu, daquela colina sendo elevada, e será exaltado acima das colinas, e pessoas afluirão em direção a ele, fluindo em direção ao monte de Deus. E julgará entre muitas pessoas, e repreenderá nações poderosas, distantes, e suas espadas se transformarão em arados, e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Mas assentar-se-á cada homem debaixo de sua videira, e debaixo de sua figueira. Olha aqui, a gente não vai estar vivendo uma utopia comunista, onde ninguém tem mais posse de nada, todo mundo divide as coisas. Não, cada um vai ter a sua videira, ok? Cada um vai ter a sua árvore. A posse ainda é algo que a Bíblia ensina, esse individualismo. A gente não vai ter isso 100% compartilhado, igual muitas pessoas até usam versículos assim para, de certa forma, aproximar de uma ideia de comunismo. A gente vai fazer somente uma nação aqui, e aí vai ter esse governo poderoso, e aí as pessoas não vão mais usar as armas, vão todo mundo estar trabalhando, e aí ninguém vai ter mais nenhuma posse. Não, a Bíblia não ensina comunismo. A Bíblia não ensina essa divisão de bens. A Bíblia ensina que cada um vai ter a sua videira, sua figueira. Ele vai plantar e outro não vai comer. A gente não vai ter um tomando do outro, um roubando do outro, igual quando tem nações invadindo as outras e devorando o que eles não plantaram, habitando onde eles não construíram. Então, vamos continuar aqui. O versículo 4. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Porque todas as pessoas andarão, cada uma em nome do seu Deus. Mas nós andaremos em nome do Senhor nosso Deus, para sempre e sempre. Olha que frase mais bonita. Não importa se os outros estão andando em nomes de deuses diferentes. Não importa se outros não estão obedecendo a palavra de Deus. Não estão servindo ao Senhor. Nós vamos continuar servindo a Deus. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então ainda tem alguns versículos para ler, especialmente uma questão sobre um rio que é descrito em Ezequiel e como que isso vai ter uma relação com a cura do mundo. Afinal, o mundo tinha sido totalmente destruído. Os animais que viviam no mar morreram, tinham se transformado em sangue, toda a grama verde queimou. Mas a gente vê aqui que os animais estão se alimentando de palha. Então, como que isso retornou? Eu vou responder essa pergunta no próximo vídeo. Então, muito obrigado a todos que assistiram e que Deus abençoe vocês. Até mais.